Durante milhões de anos, o planeta Terra foi dominado por criaturas que hoje parecem ficção científica. Muito antes dos humanos, e até mesmo antes de muitos dinossauros, existiram predadores gigantes, insetos do tamanho de aves e animais capazes de esmagar ossos com facilidade. Esses animais não são lendas. Eles deixaram fósseis. E alguns deles viveram em um mundo onde o ser humano simplesmente não sobreviveria. Hoje, você vai conhecer alguns dos animais extintos mais impressionantes e perturbadores que já caminharam, rastejaram, voaram ou nadaram neste planeta. 1. Andreosaurus, o enigma do maior mamífero carnívoro. O Andreosaurus viveu durante o período Eoceno, entre 45 e 36 milhões de anos atrás. Ele é conhecido principalmente por um crânio enorme encontrado na Mongólia, maior do que o de qualquer carnívoro terrestre moderno. O tamanho exato do corpo ainda é um mistério, mas tudo indica que se tratava de um mamífero carnívoro de grande porte, possivelmente um dos maiores do seu tempo. Mesmo sem sabermos exatamente como ele caçava, o simples fato de um animal com esse crânio existir já mostra que os predadores do passado operavam em outra escala. 2. Meganeura, quando insetos eram predadores do aéreo. Hoje, uma libélula é inofensiva. Mas nem sempre foi assim. A meganeura viveu há cerca de 300 milhões de anos, em uma época em que a atmosfera tinha níveis muito mais altos de oxigênio. Isso permitiu que insetos crescessem muito mais do que hoje. Com quase 70 centímetros de envergadura, a meganeura era um predador aéreo, caçando outros insetos e pequenos anfíbios. Não atacava humanos, até porque eles não existiam, mas imaginar insetos desse tamanho voando em bandos já é suficiente para causar desconforto. 3. Deinosuchus, o crocodilo que conviveu com dinossauros. O Deinosuchus viveu entre 80 e 73 milhões de anos atrás. Ele se parecia com um crocodilo moderno, só que muito maior. Alguns indivíduos podiam ultrapassar os 10 metros de comprimento. Seus dentes eram grossos e fortes, feitos para esmagar, não apenas perfurar. Evidências fósseis indicam que ele se alimentava de peixes grandes, tartarugas gigantes, ocasionalmente, até dinossauros que se aproximavam da água. 4. Dunkleosteus, o predador blindado dos oceanos. Muito antes dos tubarões dominarem os mares, existiu o Dunkleosteus. Um peixe gigante que viveu há cerca de 370 milhões de anos. Ele possuía placas ósseas formando uma verdadeira armadura na cabeça e no tórax. No lugar de dentes comuns, tinha lâminas ósseas afiadas, capazes de cortar carne com enorme força. Mesmo não sendo o nadador mais rápido, sua mordida era uma das mais poderosas já registradas entre peixes. 5. Arthropleura, o maior invertebrado da história. A Arthropleura parecia uma centopeia gigante, podendo chegar a quase 2 metros de comprimento. Ela viveu antes dos dinossauros, em florestas densas do período Carbonífero. Apesar da aparência assustadora, não era carnívora. Se alimentava de plantas e matéria vegetal. 6. Artodus, o urso que não podia ser ignorado. O Artodus, conhecido como urso de cara achatada, viveu durante o Pleistoceno e pode ter sobrevivido até cerca de 11 mil anos atrás. Quando ficava em pé, podia ultrapassar 3 metros de altura. Era um animal extremamente veloz para seu tamanho e provavelmente dominava grandes territórios. Com a chegada dos humanos e a extinção de muitos grandes herbívoros, ele acabou perdendo sua principal fonte de alimento e desapareceu. 7. Megalodon, o maior tubarão que já existiu. O Megalodon viveu entre 28 e 1,5 milhão de anos atrás. Era semelhante ao grande tubarão branco, mas em uma escala muito maior. Com até 18 metros de comprimento, ele se alimentava de grandes animais marinhos, incluindo baleias. Seus dentes fósseis são encontrados em várias partes do mundo, prova de que ele dominou os oceanos por milhões de anos. 8. Titanoboa, a maior cobra já descoberta. Após a extinção dos dinossauros, um novo predador assumiu o controle de ambientes alagados, a Titanoboa. Ela viveu há cerca de 58 milhões de anos e podia alcançar aproximadamente 12 metros de comprimento.
Seu corpo massivo permitia esmagar grandes presas, como crocodilos gigantes. O clima extremamente quente da época foi essencial para que um réptil atingisse esse tamanho. 9. Forosracidade, os pássaros do terror. Na América do Sul, existiram aves carnívoras que não voavam, mas corriam rápido. Os Forosracidade, conhecidos como pássaros do terror, chegavam a cerca de 2,5 metros de altura. Com bicos fortes e visão aguçada, eram predadores terrestres eficientes, ocupando o topo da cadeia alimentar por milhões de anos. 10. Cameroceras, o predador dos mares primitivos. O Cameroceras viveu há mais de 460 milhões de anos. Era um cefalópode primitivo, parente distante do náutilo, com uma enorme concha rígida. Algumas estimativas indicam conchas com vários metros de comprimento, tornando um dos primeiros superpredadores dos oceanos. 11. Carbonemes, a tartaruga que caçava. A Carbonemes viveu há cerca de 60 milhões de anos e sobreviveu à extinção dos dinossauros. Diferente das tartarugas modernas, ela era carnívora. Suas mandíbulas eram fortes o suficiente para atacar grandes animais aquáticos. Seu casco podia ultrapassar 1,5 metros. 12. Argentavis, o maior pássaro voador da história. O Argentavis magnificens foi o maior pássaro voador já registrado. Sua envergadura podia chegar a 7 metros. Por causa do peso, ele não caçava ativamente como aves menores, preferindo se alimentar de carcaças, aproveitando correntes de ar para planar por longas distâncias. Esses animais mostram que a Terra já foi um lugar muito mais hostil do que imaginamos. A vida sempre encontrou formas extremas de sobreviver e dominar. E a pergunta que fica é: se alguns desses animais ainda existissem hoje, será que nós estaríamos aqui? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Fatos que Poucos Sabem e prepare-se, porque ainda existem muitos capítulos obscuros da história do planeta.